11 de dezembro de 2013. Ainda não foi desta vez. A Ponte Preta perde do Lanús e deixa escapar mais uma vez a chance de um título em 113 anos. A equipe argentina faz 2 gols no primeiro tempo e garante o título da Copa Sul-Americana. O presidente da CBF fala sobre a polêmica envolvendo irregularidades de Portuguesa e Flamengo no Brasileirão. Julgamento está marcado para segunda-feira. Todas as informações que forem necessárias a serem prestadas junto aos órgãos competentes, nós vamos prestar. E cobrar. É claro, e cobrar. Agora, nós não julgamos. Santos confirma a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira e Leandro Damião deve ser anunciado para o ano que vem. Neymar marca 3 gols e comanda a vitória do Barcelona diante do Celtic na Champions League. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Oi, o Gazeta Esportiva começa falando da confusão envolvendo a zona de rebaixamento do Brasileirão. Escalação de jogadores regulares por parte da Portuguesa e do Flamengo, além da pancadaria entre torcedores no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco, vão causar uma verdadeira batalha nos tribunais. Homenageado num evento em São Paulo, o presidente da CBF, José Maria Marim, comentou o assunto. Honra ao mérito por realizações na vida. É a 10ª edição do prêmio Paul Donovan Keegan. E um dos homenageados, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, que enfatizou a questão paz no futebol. E é um tema muito decorrente nesse instante que nós tivemos os acontecimentos lamentáveis fechando o campeonato. O senhor demonstrou uma preocupação grande com isso. Você tem toda a razão. Bem no momento. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos responsáveis pela homenagem que foi prestada a mim, mas eu interpreto como sendo uma homenagem a toda a Confederação Brasileira de Futebol. Eu não preciso me alongar a respeito das cenas lamentáveis que nós vimos no último domingo por ocasião da partida entre o Vasco da Gama e o Clube Atlético Paranaense. Um espetáculo deprimente, muito triste para todos nós. Agora, mais do que nunca, deve ser aplicado com todo rigor a lei. A CBF acompanha, organiza o campeonato, mas ela não tem o poder de polícia. Agora, isso compete aos poderes competentes. É de conhecimento de todos, que uma partida só pode ser realizada com toda a segurança e afastar essas personalidades nefastas, porque não são torcedores, não podem ser considerados torcedores, pessoas que agem com aquela violência, com aquele ódio. Outra questão que mexe ainda com a final do Campeonato Brasileiro, a movimentação do Fluminense no Tribunal de Justiça Desportiva, entendendo que a Portuguesa agiu de forma não correta na colocação de um jogador que estava penalizado e não cumpriu essa pena, reivindica os pontos, o que mexeria na questão do rebaixamento. O papel da CBF é só observar? A CBF vai acompanhar com toda atenção todas as informações que forem necessárias a serem prestadas junto aos órgãos competentes, nós vamos prestar. E cobrar? É claro, e cobrar. Agora, nós não julgamos. E o senhor cobra pressa nesse processo? Eu acho que quanto mais depressa for resolvido, será um bem para todos e principalmente para o futebol brasileiro. Eu não quero dar nenhuma opinião, não quero até me alongar, mas todos os clubes têm o direito de se defender. Naturalmente, os clubes que se julgarem prejudicados vão apresentar suas razões e outros clubes que estão sendo acusados também terão todo o direito de defesa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É vergonhoso. Quanto mais você investiga, quanto mais você apura, você chega à conclusão de que o futebol brasileiro é uma várzea. É uma falta de profissionalismo muito grande essa falta de profissionalismo. Porque, veja só, beira o amadorismo. Quanto mais eu apuro, mais perplexo eu fico.
A Portuguesa, ela tem um advogado que não faz parte do departamento jurídico do clube. É da CBF, não é isso? Fazendo uma adaptação, não tem advogado de porta de cadeia? Tem um advogado da porta do STJD, trabalha para outros clubes, já está lá e tal. Gente. E aí, ele faz a comunicação do julgamento por telefone. E faz errada a comunicação? Aí é a palavra de um contra outro. Quer dizer, a Portuguesa diz que o advogado não falou o resultado do Everton, deu apenas o resultado do Gilberto. Ele, por outro lado, em entrevista que deu, inclusive para alguns sites, se não me falha a memória, eu vi no Globoesporte.com, ele disse que falou por telefone, que ele tinha tudo anotado, então que a possibilidade dele ter errado é praticamente zero, mas existe. Quer dizer, mas enfim, a gente está falando o Brasil é o rei da burocracia, é onde reina a burocracia. E aí você tem questões importantes, como a definição de um tribunal de justiça desportiva, e o resultado é passado por telefone à noite, quer dizer, é tudo muito estranho. E amador, diga-se de passagem, amador. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu acho melancólico, eu acho triste o Fluminense, na partida da Justiça Desportiva, garantir um lugar na primeira divisão do futebol brasileiro. Por quê? Porque em campo ele perdeu, ponto, não se discute mais isso. Agora, se está no regulamento que a inscrição de um jogador ou a escalação de um jogador de maneira irregular acarreta a perda de 3 pontos, mais os pontos conquistados na partida, a Portuguesa deu razão, a Portuguesa deu motivo. E os auditores do STJD, alguns já se pronunciaram em rede social, a Portuguesa vai perder os pontos e será rebaixada para a segunda divisão. O Flamengo também deve perder os pontos, acredito que vá perder os pontos. Só que o Flamengo não corre risco de rebaixamento. Então, se existir alguma tendência de manutenção do Flu, porque é mais interessante, blá, 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 aquela conversa que a gente está cansado de ouvir, isso vai acontecer, mas com o rigor da lei. A lei existe e a Portuguesa pisou na bola. Pisou na bola a partir do momento que contratou um advogado que não deveria ter contratado ou porque deveria ter mais cuidado com as questões jurídicas. É lamentável, é muito triste, porque a Portuguesa em campo fez por merecer a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. Só que fora de campo é uma balbúrdia, gente. Amadorismo puro. Aliás, é Portuguesa, é Flamengo, Cruzeiro também que teve problema, a CBF, o país da Copa do Mundo é uma várzea. Infelizmente é uma várzea. Se as imagens nós mostramos de domingo passado, nós não, né? O mundo mostrou da violência entre torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco. Essas imagens chocaram o planeta. Essa notícia também do campeonato sendo decidido no Tribunal de Justiça por causa dessas questões amadorísticas também é uma outra vergonha. Quer dizer, o Brasil, país da Copa do Mundo, só faz bobagem. Para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa, Oscar Roberto Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você que está de olho nesta confusão aí, nesta briga, que está de olho na programação da Gazeta. Antes de falar deste fato, eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser assistir um futebol com credibilidade, sem violência, a partir do dia 12 de janeiro, lá na cidade de Promissão, teremos a 10ª Copa Internacional de Futebol Sub-17, com a participação do Flamengo, campeão da Copa do Brasil, do Palmeiras, campeão da Série B, do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, do Cruzeiro, campeão brasileiro. Essas equipes estarão lá na Copa Internacional 14ª, organizada pelo Ed Mauro, com o apoio do prefeito Hamilton e do Nelson, sogro do Roger, lá, o criador da frase aroeira, bico de quebra na aroeira, nem bico de papagaio, nem bico de pica-pau quebra. Mas eu quero dizer o seguinte: OAB, 3 letrinhas da sigla Ordem dos Advogados do Brasil. É preciso vocês apurarem até que ponto existe responsabilidade ou irresponsabilidade deste profissional
que exerce a justiça esportiva, pratica a justiça esportiva, defesa na justiça desportiva, que é esse advogado, que tem até uma foto dele agora já circulando nas redes sociais, ele e a esposa dele, torcedora do Fluminense, ou com a camisa do Fluminense, abraçados ou ladeando o Fred, atacante do Fluminense, que por coincidência o Fluminense está sendo beneficiado neste caso. Portanto, OAB do Brasil, que está fazendo um papel maravilhoso aí, pedindo lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva a proibição de doações das pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Tem que esse rapaz, esse profissional, está sob suspeita, precisa apurar até que ponto este advogado errou ou não na informação passada para a Portuguesa de Desportos. Porque é um profissional contratado por várias equipes, presta o seu trabalho com certa eficiência e porque só agora aconteceu esse erro de comunicação. Só agora está sendo questionada essa informação porque a Portuguesa usou um jogador irregular. Por culpa de quem? Por vontade de quem? Por interesse de quem? Então, OAB, a credibilidade deste profissional do direito está sob suspeita. Portanto, OAB, você, instituição de muito respeito neste país, precisa apurar até que ponto este profissional falhou ou não, porque a credibilidade dele popularmente já foi pro saco, não é? Então que seja resgatada a credibilidade se ele for inocente ou que ele seja punido se ele foi o culpado de provocar isso e de proporcionar isso à Portuguesa de Desportos. E a Portuguesa só está sendo colocada na condição de rebaixada porque é a Portuguesa de Desportos, um time considerado pequeno pela própria Federação Paulista de Futebol no tratamento que dá a Portuguesa de Desportos. Se fosse um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras e um Santos, não seria dado esse tratamento, esse tipo de tratamento que está sendo dado e dessa condenação que a Portuguesa já está sofrendo. Porque não tem peso. O erro aconteceu. Até onde? E a Portuguesa foi negligente na escolha do advogado. Até onde? Não porque esse profissional vinha prestando ótimo serviço. Então. Até que ponto a Portuguesa errou? Se no artigo 133, o artigo 133 diz: salvo na hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos produzir-se-ão a partir do dia seguinte à proclamação. Quando foi feita a proclamação da condenação do Everton? Foi feita na segunda-feira? Então só na segunda-feira que ele teria que cumprir a pena, a suspensão. Porque nesse próprio campeonato nós temos outros julgamentos realizados e com condenação. Na sexta-feira que o jogador só foi cumprir pena e suspensão da condenação, além da automática, na rodada da quarta-feira, na rodada do meio de semana. Portanto, tem que ser considerado esse encerramento do artigo 133, salvo na hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos produzir-se-ão a partir do dia seguinte à proclamação. Por quê? Porque o jogador que está sendo julgado na sexta-feira, ele pode ou não pode jogar na sexta-feira? Ele pode ou não pode jogar no sábado? Ele pode ou não pode jogar no domingo? De praxe, a gente deu várias notícias aqui, o jogador era julgado na sexta, não jogava no domingo. Cansamos de dar notícias aqui sobre julgamento. Não, senhor, porque tem julgamento que termina quando o time já está em campo. Tem julgamento que termina quando o time já está em campo. Por isso que está aqui, salvo na hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos produzir-se-ão a partir do dia seguinte à proclamação. Está aqui. Você entra em campo com o teu jogador no tribunal. E aí? Pode jogar o primeiro tempo e não pode jogar o segundo? Mas não foi o caso, né, Godoy? O jogo era domingo. Não importa, não importa. Sabe por quê? O expediente da CBF, que é quem comunica, o departamento técnico da CBF, quem cuida disso, a CBF encerra o expediente às 17 horas. Esse argumento absolve o advogado. Isso é um argumento, não. Por isso que já está aqui. Se for condenado, só cumpre suspensão após a proclamação. No dia seguinte, a proclamação.
Tá aqui, tá no papel. Portanto, sem sacanagem com a Portuguesa de Desportos, porque ela é considerada pequenininha aqui no estado de São Paulo, pela própria Federação Paulista de Futebol, a CBF que trata de cumprir com... E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também, com o que está escrito no artigo 133, para que a credibilidade no futebol brasileiro continue existindo. Caso contrário, você, torcedor, está sendo lesado e deve parar de assistir futebol e acompanhar futebol. Tá bom? Bom, outro caso que está no STJD é o do confronto entre Atlético Paranaense e Vasco, paralisado pela briga entre as duas torcidas e que acabou com vitória do Furacão, resultado que rebaixou o Cruz Maltino. Agora à tarde, o presidente do STJD, Flávio Sveiter, disse que não aceitou a primeira tentativa do clube carioca de impugnar a partida, mantendo a princípio o resultado de 5-1 e o rebaixamento do clube. Porém, o Vasco ainda pode fazer uma nova tentativa de levar a questão a julgamento, o que deve acontecer, já que na manhã de hoje o clube divulgou um pronunciamento do presidente Roberto Dinamite, em que ele prometeu lutar até o fim para conseguir os pontos do jogo no tribunal. Caros vascaínos, quero nesse momento me dirigir a todos vocês, me colocando junto com a indignação de tudo que aconteceu na Arena Joinville. Eu acho e continuo a pensar dessa forma. Acho que a Polícia Militar deveria estar ali fazendo a divisão das duas torcidas. Foi feito o jogo, tivemos esse problema, e o problema, claro, se acompanharmos desde o início a atitude da torcida do Atlético, que foi em direção da torcida do Vasco da Gama, e o torcedor do Vasco, no primeiro momento, foi colocado, ficou acuado dentro de um espaço menor, e aí teve um tipo de reação, de defesa. Eu sou contra a violência, não aceito a violência, não admito a violência, mas eu acho que, mais do que nunca, esse jogo não poderia, não deveria ter iniciado em razão de não termos uma segurança ou o policiamento adequado. Por isso o Vasco, mais do que nunca, está tomando as decisões e buscando, através do seu corpo jurídico, defender a instituição, que ela está acima de qualquer um de nós, que o Vasco busca, em cima de tudo, isso são reparos com relação àquilo que nós consideramos de suma importância para que o espetáculo, seja no jogo contra o Atlético, seja em qualquer outra partida, que ela tenha a plena condição e segurança de ser realizada. Nós estamos tristes e vamos lutar até o final para que esse reparo ele possa estar acontecendo. E com isso, o Vasco vai lutar pelos 3 pontos, já que foi tirado, do meu modo de ver, a tranquilidade e o equilíbrio para que ele pudesse fazer o seu melhor para conseguir o resultado que nos interessava. Ainda bem que o STJD hoje negou esse pedido. O Vasco pode recorrer até o fim do mundo, mas não vai dar em nada. E é uma vergonha. Sinceramente, é uma vergonha. Aliás, eu fico com vergonha até porque quando o Roberto Dinamite foi eleito pelo presidente do Vasco da Gama, eu aqui nessa bancada fiz N elogios. O considerava a antítese do senhor Eurico Miranda. E ele está agindo da mesma maneira. É lamentável ver um clube que foi rebaixado em campo apelar para a justiça desta maneira para permanecer na elite. Houve a confusão, houve realmente a paralisação por 70 minutos, só que o árbitro entendeu que havia segurança para continuar a partida. Tanto que a partida continuou e aí o Vasco levou 5. 1, 2, 3, 4, 5-1. Incontestável. O Campeonato Brasileiro do Vasco foi ridículo. O Vasco perdeu a possibilidade de disputar a primeira divisão no ano que vem em campo. Então,
sinceramente, senhor Roberto Dinamite, a quem eu sempre respeitei. Como jogador de futebol, foi um atacante fantástico, atacante da seleção brasileira, e a gente imaginava que seria realmente um novo sopro entre os dirigentes do futebol brasileiro. E é uma decepção comportando-se dessa maneira. Aí ele olha para a câmera como se estivesse em campanha eleitoral, falando para o torcedor vascaíno. Isso vai contra a ética, isso vai contra a moral, isso vai contra tudo que... Aliás, a gente falou tanto de bom senso, não tem senso algum. Quer dizer, não faz o menor sentido que o Vasco pleiteia. O Vasco deveria estar questionando os torcedores vascaínos que foram para cima dos torcedores do Atlético também, nessa balbúrdia, nessa bagunça. Agora eu entendo porque durante a paralisação o Roberto Dinamite queria tanto paralisar o jogo. Ele estava sentindo que não ia dar, que o time dele não seria competente o suficiente para conseguir vencer o Atlético Paranaense. O Vasco dependia dessa vitória para permanecer na primeira divisão. Não conseguiu essa vitória em campo e agora tenta ganhar 3 pontos facilmente no STJD. Repito, ainda bem que o STJD negou o pedido do Vasco. Pode até recorrer, mas negou, não vai julgar, julga improcedente essa solicitação do Atlético de impugnação da partida. Que assim seja. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net e que hoje é sobre a situação da Lusa. Você acha que a Portuguesa será rebaixada para a Série B do Brasileirão? Sim ou não, Celso? A Portuguesa já foi condenada publicamente. Só pegar, ver o que falou o próprio Marim, o que falou um dos auditores do STJD. A Portuguesa, segunda-feira, será rebaixada para a segunda divisão. Pode escrever. Godoy. Não será rebaixada se o julgamento for esportivo, porque o Cruzeiro incluiu um jogador irregular contra o Vasco da Gama. Vai perder 3 pontos, 4 pontos, não vai dar em nada. E no julgamento o Cruzeiro foi multado. Foi multado. Não perdeu ponto. Foi multado. Podem agora entrar com recurso, ou a promotoria, e aí julgar de novo para querer condenar o Cruzeiro, para condenar o Flamengo e para condenarem a Portuguesa de Desportos para salvarem o Fluminense. Agora, se o julgamento for esportivo, na justiça desportiva, dentro do amparo do direito da exerção, de poder exercer o direito de acusação e de defesa, a Portuguesa não será rebaixada. A Portuguesa não será rebaixada. Agora, se for um julgamento para salvar o Fluminense, e lá tem auditor no Superior Tribunal Paulista, é tudo auditor carioca, é tudo torcedor dos times do Rio de Janeiro. Então, o auditor lá, aquele que sacaneou o Ronaldinho, aqui no episódio do Atlético Mineiro, com a camisa do Flamengo, aquele auditor, por exemplo, vai votar a favor da Portuguesa, porque ele quer que o Fluminense se exploda, não é? O auditor torcedor do Botafogo vai votar a favor da Portuguesa, porque ele quer que o Fluminense se exploda. Agora, auditor ligado ao Vasco, sentimentalmente a outros clubes do Rio de Janeiro, esses auditores votarão contra a Portuguesa. Agora, se é um julgamento amparado pelo texto do artigo 133, a Portuguesa não cai, não vai cair, e eu espero que o seu Marco Polo Del Nero defenda os interesses de um filiado paulista, né, seu Marco Polo Del Nero? Tire o bumbum do ar-condicionado aí e trate de defender o interesse do seu filiado, porque o Rubens Lopes está defendendo o interesse dos filiados cariocas. O Rubens Lopes, que é presidente da Federação do Rio de Janeiro, e oposição ao seu José Maria Marim. Tanto é que a Marim fica puxando o saco dele, e seu, né, Marco Polo? Tanto é que vocês colocam ele no palanque para fazer premiação para os times de futebol, porque ele é oposição lá. Então, que defenda a Federação Paulista, que trate de defender o interesse da Portuguesa de Desportos. O artigo 133 respalda a Portuguesa de Desportos, se esse advogado que está abraçando, tirando foto com o Fred já há algum tempo aí, que a esposa é torcedor do Fluminense, se esse advogado não tenha errado com dolo. Isso merece uma investigação mesmo. Agora, é muito triste, sabe, um campeonato definido no campo, mudar tudo por questões jurídicas. É uma vergonha.
Bom, a macaquinha bem que tentou, mas não conseguiu. No jogo que poderia ser o mais importante em 113 anos de história, a Ponte Preta perdeu do Lanús e deixou escapar a oportunidade de conquistar a Copa Sul-Americana. Veja os gols. O estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, poderia ser o palco de um título histórico da Ponte Preta. Mas as chances da macaca ficaram pequenas no chute cruzado de Blanco que Victor Ayala desviou para o gol. 1-0 Lanús. E o sonho do time de Campinas acabou no escanteio batido da direita. Santiago Silva cabeceou e Blanco aproveitou o rebote do goleiro Roberto para definir o placar e sacramentar a equipe argentina como campeã da Copa Sul-Americana em 2013. Com a derrota da Ponte, que jogará a Série B do Brasileirão ano que vem, o Botafogo garantiu uma vaga na Libertadores de 2014. Já o Lanús segue com grandes chances de vencer o torneio Apertura, espécie de primeiro turno do Campeonato Argentino. O repórter Luiz Henrique Gurian acompanhou o desembarque da equipe nesta manhã em São Paulo. Confira. A Ponte tentou, passou pelo Argentino Vélez, passou pelo São Paulo, campeão da Sul-Americana no ano passado, empatou com o Lanús em casa e tudo aquilo que imaginava fazer em La Fortaleza não deu certo. Explicar como, Jorginho? Você que se emocionou muito depois da partida, chegou às lágrimas, queria dar esse presente para a torcida até como recompensa pela queda na Série A. Não, com certeza, não digo nem recompensa, mas recompensa pela fidelidade, pelo apoio da torcida, por uma torcida tão sofrida, que tem 113 anos de história e sem nenhum título. Com certeza a gente queria muito. Tivemos ali uns 20 minutos relativamente bom, a gente conseguiu manter aquela pressão deles, conseguimos suportar isso, mas depois que tomamos o gol a coisa ficou realmente difícil, a equipe deles jogou, é uma equipe bem experiente e tomamos o gol que foi fatal, o segundo gol realmente... Na hora que ele saiu. Na hora que não poderia de jeito nenhum. A equipe do Lanús foi superior nos momentos cruciais do jogo, soube aproveitar as oportunidades e teve mérito na sua conquista. Eles criaram mais oportunidades, eles foram superiores na partida. Foram merecedores do título, né? Criaram várias oportunidades, além dos gols que fizeram. Então, eles foram merecedores e nós não podemos nem reclamar. Um sonho que ficou no caminho, era um sonho de todos nós. Compramos esse sonho junto com a torcida, mas acabou não dando certo. Faz parte do futebol. Agora é levantar a cabeça e partir para outra. A gente aprendeu, a gente lutou bravamente, né? E com o tempo a gente vai ficando calejado com isso, né? E quem sabe nos próximos a gente consiga conquistar o título. Olha, a Ponte Preta foi uma decepção no jogo de ontem. Uma imensa, enorme, uma King Konga de decepção. Deu um chute apenas ao gol. Um chute apenas ao gol com o Ferrugem no segundo tempo, que jogou 45 minutos e foi o melhor jogador da Ponte Preta em campo, o Ferrugem, voltando de uma contusão grave. Jogou, foi medrosa, não se superou, foi covarde, talvez pela falta de experiência internacional dos jogadores da Ponte Preta, mas foi uma imensa, uma tremenda decepção. Tá? E outra coisa, Jorginho, que é um experiente, rodado, vencedor, campeão, consegue ser expulso técnico ainda no primeiro tempo. Me lembrou muito quando o São Caetano disputou o título da Libertadores com o Olímpia e o Jair Pissernia foi expulso no Pacaembu. Se o líder não está ali do lado dos seus comandados, faz muita diferença, muita diferença. Então a Ponte Preta foi uma imensa decepção. Independentemente do outro time ser mais experiente, ser melhor ou não, foi uma decepção, porque não dava, e eu não esperava que ela jogaria essa bolinha que ela jogou ontem, não conseguindo dar além de um chute ao gol adversário, precisando pelo menos empatar o jogo. Então foi uma tremenda decepção. O consolo que fica aí é que agora ela tem um vice-campeonato internacional. Bom, eu acho até que a Ponte Preta perdeu o jogo, mas com dignidade. Em nenhum momento eu vi na Ponte Preta falta de vontade, falta de combatividade. O time tentou
e acabou esbarrando nas suas próprias limitações. Não estava num dia feliz do ponto de vista da criação e convenhamos também, né? Pegou um Lanús muito bem montado, com um apoio implacável da sua torcida. Acho que a expulsão do Jorginho, de certa forma, prejudicou sim a Ponte Preta, mas principalmente, Godoy, aquele gol nos acréscimos do primeiro tempo. Aquele gol sepultou a Ponte Preta. Então, e por que aconteceu aquele gol? O árbitro deu 2 minutos de acréscimo, terminaria com 47. Acrescentou mais um, por quê? Por causa da expulsão. A expulsão do técnico Jorginho. Então, o Jorginho conseguiu ferrar a Ponte Preta 2 vezes. Mundial de Clubes foi no sufoco, mas na primeira partida da competição, Raja Casablanca do Marrocos venceu o Auckland City da Nova Zelândia por 2-1 com direito a gol aos 48 minutos do segundo tempo. Agora os donos da casa vão decidir com o Monterrey do México no próximo sábado quem vai enfrentar o Atlético Mineiro numa das semifinais. Ainda sem saber quem será o adversário, o Galo fez o primeiro treino no continente africano para a semifinal do Mundial de Clubes. O papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. O Atlético Mineiro fez ontem à noite no Stade de Marrakech o primeiro treino em solo marroquino depois de 16 horas de viagem para chegar ao país onde será disputado o Mundial de Clubes. Apenas o zagueiro Leonardo Silva e o atacante Luan foram poupados da atividade e correram em volta do campo. Vai se aproximando da competição, a gente vai ficando um pouco mais ansioso, mas a gente está procurando controlar isso para que a gente possa aproveitar os trabalhos e para que não deixar também que a ansiedade atrapalhe na qualidade do trabalho, né? Então a gente está, isso é mais de início, daqui a pouco a gente já está acostumado, já está bem focado no jogo. O Galo estreia na competição na próxima quarta-feira contra o vencedor de Raja Casablanca e Monterrey, que se enfrentam no sábado. Ontem, Felipão foi a principal atração de um evento de negócios do futebol. É claro que o técnico da seleção brasileira falou sobre a Copa do Mundo de 2014 e revelou em quem votou para o prêmio de melhor do mundo. No encerramento da FUTCOM, Fórum Internacional de Futebol das Américas, a atração foi o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, que comentou o atual momento do Brasil há exatos 6 meses da estreia para a Copa. Nós conseguimos formar um bom grupo, formar uma equipe, ter uma equipe independente de A ou B quando jogam e ter os resultados que eram interessantes a partir de um determinado momento, quando nós conseguimos organizar a nossa equipe e tudo aquilo que a gente planejou no ano passado. Então, eu acho que o balanço foi bom, no final do ano foi bom, e agora é continuar trabalhando neste mesmo projeto para o ano de 2014 e chegando à Copa do Mundo, as nossas condições são excelentes. Felipão também aproveitou a entrevista para dar um pitaco sobre quem deve ser eleito o melhor jogador do mundo. Messi pode até não gostar, mas quando eu converso com ele diz, nunca votaste em mim? Não votei, porque o Cristiano, eu acho que o Cristiano faz por merecer, e principalmente neste ano, a eleição do craque do ano. Você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazeta Esportiva, visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/AGazeteSportivaTV e no Facebook, a página facebook.com/GEsportivaNet. Quero mandar um super beijão para a turma de Ubatuba, Geraldo, Jefferson, Luana, Genisson e a cachorrinha Brenda. Geraldo, Ottoni, todo mundo assistindo ao Gazeta Esportiva, beijo para vocês. E para o povo de Goiás, que também está ligadinho aqui na TV Gazeta. Hora de ver os destaques do Super Esporte desta sexta-feira. Olá, Michele. Olá, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã o Super Esporte vai trazer todas as novidades sobre as polêmicas que envolvem o Campeonato Brasileiro. Será que a Lusa vai cair no tapetão? A gente vai te mostrar também as notícias do mercado da bola e algumas atrações que marcaram presença na gravação do troféu Mesa Redonda, sem falar, é lógico, da Corrida Internacional de São Silvestre, que está chegando. Tudo isso é amanhã, meio-dia, Super Esporte. Estaremos ligadinhos, Anitta. Troféu Mesa Redonda, um dos convidados especiais deste ano foi o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que falou sobre as providências que devem ser tomadas em relação à violência nos estádios brasileiros. Ministro, nós estamos fechando o ano, infelizmente, com uma grande preocupação que não é nova, é sua já há muitos anos, inclusive,
que é a questão da violência nos estádios. O senhor está com um empenho muito grande para que isso mude radicalmente e, mais do que radicalmente, rapidamente. A violência é uma tragédia para a vida do país e para o futebol, que é uma festa do povo, é um encontro entre a arte de se jogar bola e a torcida. O Estatuto do Torcedor já prevê penas duras e graves para aqueles que se envolvam com violência nos jogos de futebol. O Estatuto do Torcedor, lamentavelmente, não tem sido aplicado. Nós vimos o caso recente lá de Santa Catarina. Foram dezenas de pessoas envolvidas numa tentativa coletiva de homicídio. Aquilo ali era uma tentativa coletiva de homicídio. As pessoas estavam dispostas a matar umas às outras dentro do estádio. Quando você vai examinar, 3 presos. Aqui na briga entre as torcidas do São Paulo e do Corinthians, também não houve prisões. Em Brasília também. Então é preciso executar as prisões em flagrante, indiciar, condenar, e acho que a partir daí, a partir da punição, quem saiba, haja uma redução, se não o fim dos casos de violência. Nós deveremos ter a retomada em 100% do canteiro de obras na Arena Corinthians, já que 30% da parte que sofreu aquele acidente foi paralisada. Há um atraso de obras que vai ser recuperado pelo tamanho da construtora, pela quantidade de funcionários aplicados. Estive lá, conversei com os engenheiros, conferi informações importantes sobre equipamentos que foram danificados, as novas encomendas, quando chegam esses equipamentos, e que me dá uma segurança de que na primeira quinzena nós teremos o estádio entregue e na segunda quinzena teremos o primeiro evento teste na Arena do Corinthians. Bom, o Corinthians vai ficar, obviamente, pronto para a Copa do Mundo. Eu acho que a questão dos estádios, todos nós sabemos que eles vão estar prontos para o Mundial. Não paira qualquer dúvida nesse sentido. O que a gente mais lamenta em relação à Copa do Mundo é o famoso legado. Foi feito um investimento muito alto e o legado para a população, o que vai ficar depois que a Copa do Mundo acabar, é muito aquém daquilo que foi programado. Não bastam apenas estádios bonitos. Claro que o torcedor assistir uma partida de futebol confortavelmente no estádio novo, moderno, é bacana. Só que foi feito um investimento, Godoy, muito alto com dinheiro público. E a contrapartida desse investimento era melhora nos transportes, na mobilidade urbana, nos aeroportos. E, infelizmente, sabe, a gente está vendo maquiagens. É um país muito maquiado. À noite vai dormir bonitinho, mas quando você acordar pela manhã, quando a Copa do Mundo terminar, você vai ter um dragão do seu lado. Mas graças a usando esse slogan aí, país da Copa do Mundo, que 2 ministérios aí resolveram coçar. Resolveram se coçar aí, que é o da Justiça e o do Esporte, em termos de violência. Porque se não tivesse Copa do Mundo, não usasse isso daí para escrachar o Brasil, o mundo afora, esses 2 ministros aí estariam acomodados com o bumbum na poltrona, com o ar-condicionado, sem tomar atitude. Agora resolveram se coçar, o Aldo Rebelo e o Cardoso. Agora resolveram se coçar, graças a esse slogan, país da Copa do Mundo. Depois que o país foi escrachado, aí eles tiram a bunda da cadeira e resolvem tomar atitude e agir. Recentemente aqui em São Paulo, Guarulhos aí, teve um crime na rodovia que ninguém sabia. A polícia não podia agir porque é estadual, não pode agir no pedaço que é federal. Isso é uma vergonha para o país. Tomara que o Aldo Rebelo e o Cardoso criem uma vergonha, sintam vergonha e que tomem atitude para realmente punir a violência, porque o Brasil é o país da Copa, Aldo Rebelo e José Eduardo Cardoso. Se vocês não sabem ainda, né? Se não estão sabendo, o Brasil é o país da Copa, viu, Aldo Rebelo e José Eduardo Cardoso? Então coçem o bumbum aí e tomem atitude, pô. Opa! Hoje à noite serão sorteados os grupos da próxima Copa Libertadores. Alguns jogadores dos clubes que representarão o Brasil na competição estiveram no Troféu Mesa Redonda. Veja só.
Edson, qual foi a dificuldade de se tornar artilheiro do Campeonato Brasileiro numa equipe que, num primeiro momento, foi montado para fazer uma campanha de não rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Olha, quando o nosso time encaixou foi muito bom. As bolas começaram a aparecer, nosso time começou a tocar muito a bola e a bola chegava muito fácil lá na frente. Então isso me ajudou bastante, a bola sobrava para mim, eu colocava para dentro, tentava fazer os gols para ajudar o time. Graças a Deus foi dando certo. A partir do momento que eu peguei a artilharia no jogo contra o Náutico, lá no primeiro turno ainda, eu procurei não soltá-la mais. E o nosso grupo era um grupo desconhecido e formou um grupo muito bom. E mostrou isso no decorrer do campeonato com bons jogos e uma classificação. Agora fala que você estava falando dele aqui agora. Fala que ele não passa a bola para você, você teve enorme dificuldade. Paulo, mentirinha. Ele falou o seguinte, que foi muito ajudado por todos vocês. Eu dizia da dificuldade que é ser artilheiro numa equipe que foi montada para não cair. É, verdade, isso desde o início, né? Todos acharam que a equipe do Atlético Paranaense de repente ia cair, mas com a chegada do Mancini, com a união de todos os jogadores, a gente conseguiu reverter e fazer um ano fantástico. Então tá de parabéns a todos os jogadores pela conquista, Libertadores e principalmente o Ederson, o seu artilheiro. A gente comenta lá que é o baixinho Romário. E a Libertadores? Libertadores estamos firme e forte. Tomara que dê para 2014 a gente fazer a mesma campanha que a gente fez esse ano. O curioso é que você se deu bem quando deixou o Corinthians, voltou porque se encaixaria numa situação muito melhor, como se encaixou no time do Cruzeiro, e rapidamente se readaptou. Foi difícil essa saída, essa transição, embora você já tenha passado fora do Brasil antes? E foi a oportunidade boa de eu voltar para o Brasil, para um grande clube, e graças a Deus consegui procurar meu espaço e se adaptar bem. O jeito que o Marcelo joga, a formação, isso também facilitou, que eu já estava acostumado e consegui encaixar e ajudar meus companheiros. 2014, ano de Copa, e a briga por essa camisa de titular no time do Felipão. Tá bonita. Tá bom, a disputa tá boa. Mas graças a Deus a gente vem numa pegada aí muito boa nesses 3 últimos anos, nesses 4 últimos anos. Uma regularidade muito boa, e não é à toa que a gente está tendo a oportunidade de seleção. Esperamos que a gente possa continuar e, se Deus quiser, estar aí no ano que vem defendendo o Brasil. Júlio, Jefferson e quem mais? Olha, eu acho aí que tá uma briga boa. Eu acho que o terceiro depende desse título mundial aí com o goleiro do Atlético. Eu acho que se for bem, acho que possivelmente garante, viu? Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, o Santos confirma Oswaldo de Oliveira no comando do time em 2014. E o presidente da CBF fala com exclusividade com a TV Gazeta sobre a violência na partida entre Vasco e Atlético Paranaense e a ameaça de tapetão no Brasileirão. A gente já volta. Um dos encontros beneficentes mais tradicionais do futebol brasileiro é o amistoso Natal Sem Fome, organizado pelo treinador Narciso. Neste ano, o jogo teve a presença de 2 ex-santistas que falaram sobre os planos para a próxima temporada. Os meio-campistas Paulo Henrique Ganso e Marcos Assunção. A reportagem é de Adriano Dolfi. Já são quase 15 edições. Sucesso garantido do Natal Sem Fome, jogo festivo promovido pelo ex-jogador Narciso. Graças a Deus, dentro do futebol, a gente tem muitos amigos. Eu tive a felicidade de trabalhar em time grande e com isso a revelação sempre de novos atletas aparecendo e esses atletas viraram estrelas. E aí, hoje, quando eu chamo, eles não pensam 2 vezes em poder ajudar. Não só a mim, mas o próximo, que é o mais importante, né? A gente sempre está participando desses eventos, até porque a gente, como imagem, como ex-atleta, a gente gosta de prestigiar aquelas pessoas que realmente precisam. 1 quilo de alimentos vale um ingresso, com direito a assistir jogadas como essas. Denilson, Marcos Assunção, Gabigol. E olha só, até o Amaral e o velho Vamp. Com esse pezinho aqui, né, só pode mesmo só gesticular. E é bom que a gente revê os amigos, os que não estão mais em atividade, o pessoal que está em atividade. E tudo por uma boa causa, né? Se joga de final de ano, a gente está sempre participando em prol de ajudar o próximo. Tempo para ver Paulo Henrique Ganso na melhor forma desde que chegou ao São Paulo.
e prevendo uma grande temporada no ano que vem. Sem dúvida vai ser um São Paulo mais forte. A gente teve muita mudança de treinador, isso dificultou bastante, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar, isso, lógico, atrapalhou um pouquinho o nosso ano. Mas 2014 está tudo certo, com o Muricy, com a equipe nova também. É nesse clima de festa que os jogadores aproveitam para desfilar toda a sua categoria. E claro, também dar aquela descansada no fim do ano e falar sobre o futuro e também o futuro dos clubes onde estão jogando. Praticamente vai ser meu último ano, então quero jogar num time onde me dê a possibilidade de eu conquistar alguma coisa, onde me dê a possibilidade de eu jogar bem, fazer gols e sair e terminar o ano jogando. Hora de falar do Santos, que ontem definiu o nome do novo técnico do time. Quem comandará o Peixe em 2014 é Oswaldo de Oliveira, que estava há 2 anos no Botafogo e colocou o clube carioca na próxima Libertadores. Ele ainda não pode falar como técnico do Peixe, já que tem contrato com o Fogão valendo até o próximo dia 31 de dezembro. Mas ontem ele se reuniu com dirigentes do Santos para acertar os detalhes do negócio. A apresentação de deve acontecer no dia 6 de janeiro, data da reapresentação do elenco. Esta será a segunda passagem de Oswaldo pelo Alvinegro Santista. Em 2005, ele comandou o Santos em apenas 16 partidas, não deixou grandes recordações. E outro nome que deve ser anunciado nos próximos dias é o do atacante Leandro Damião. Olha que beleza, que teve os direitos federativos adquiridos por um fundo de investimentos ligado ao Peixe. Alguns detalhes ainda seguram o anúncio oficial. Além dele, o atacante Vargas, emprestado ao Grêmio pelo Napoli, e o meia Diego, revelado no próprio Santos, seriam alvos próximos de um acordo. Olha que beleza. O Leandro Damião era para ser uma parceria, de repente o grupo de investidores comprou tudo. Quer dizer, só que esse grupo pode escolher aonde vai colocar vai jogar o Leandro Damião. Então o Santos está um pouco mais cauteloso em relação ao atacante do Internacional. Mas, ao que tudo indica, o destino dele vai ser mesmo o Santos. Quanto ao Oswaldo Oliveira, eu gosto do trabalho do Oswaldo. O Oswaldo começou no Corinthians, foi campeão brasileiro, foi campeão do mundo, fez um belo trabalho. No Botafogo, agora recentemente, também fez um bom trabalho, tanto que o Botafogo está classificado para a Libertadores da América. E imagino que com esses reforços ele possa também ter uma boa jornada no Santos, Godoy. Mas eu li num jornal, eu não sei qual foi o jornal, que eu estava lendo bastante jornais lá, qual jornal que disse que está por trás desse negócio aí, desse fundo do Leandro Damião, o Renato Duprá. Se o Renato Duprá está envolvido, quem está por trás é o Kia. Então, o Kia é dono do Leandro Damião e vai fazer um estágio no Santos e depois vai para a Europa. E amanhã, lá em Santos, na Ponta da Praia, teremos um jogo, aquele jogo de confraternização do Serginho Chulapa, né, que o pessoal solta a franga. Tem uns que usam calcinha e sutiã, mas é questão de gosto. Gosto é gosto. Bom, agora é hora de falar do São Paulo, depois de acertar as renovações do contrato de Rogério Ceni e Muricy Ramalho, além de confirmar oficialmente a contratação de Luiz Ricardo, a diretoria segue trabalhando para definir o elenco para a próxima temporada. Enquanto aguarda as novidades para a próxima temporada, o torcedor tricolor comemora nesta quinta, 12 de dezembro, um momento mais do que especial. Foi exatamente há 20 anos que o São Paulo conseguiu um feito histórico ao vencer o todo-poderoso Milan por 3-2 e conquistar o bicampeonato mundial. A partida realizada no Estádio Nacional de Tóquio consagrou uma geração que tinha Zete, Cafu, Miller, Leonardo, o veterano Toninho Cerezo e mais um monte de feras comandadas pelo mestre Tele Santana. Parabéns, São Paulo, parabéns, torcida tricolor. Olha, deixou saudades mesmo. Olha, e eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui muito fã do Tele Santana. Nessa ocasião ainda não tinha... Estava começando, né, no jornalismo esportivo e eu fiquei muito contente com a vitória do São Paulo, especialmente pelo Tele Santana, e era um timaço. Nesse período, nessa época, eu vi 2 times darem espetáculo. Um, o São Paulo do Tele Santana, e o outro, Mogi Mirim, Carrossel Caipira, comandado pelo Oswaldo Alvarez. Godoy. Nossa. Ah, é? Espetáculo vai ser o aniversário do filho do Júnior, o Rafael, 3 aninhos, domingo. E que vai ser espetáculo, né? O Rafael, filho do Jurupoca. E um abraço pro Paulo Sérgio, lá do Dungas, da Vila Guilherme, viu? E sábado haverá também a confraternização dos árbitros, da Associação dos Árbitros da Grande São Paulo. Você vai?
Pretendo. Vai depender. Virei babá de neto agora. Meu apartamento tá cheio de neto lá, cara. Parece piquenique lá. A Isabela, o Pedro e o Matheus. Qualquer coisa deixa o Bruninho lá com você. Pô, manda pra lá que a dona Neuza toma conta. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Portuguesa será rebaixada para a Série B? Não! 61% dos votos. A gente volta amanhã. Um beijão pra você. Que povo otimista. Até daqui a pouquinho. Você que tá contra a Portuguesa. Não sou, não. Você tá contra a Portuguesa. Você tá contra a Portuguesa. Você tá contra a nossa Lusa. Acabou. Tchau. Não vai cair, Lusa. Não vai cair. Não vai cair.